Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente continuamente em nossos corações nesta manhã. Amém? Não sei se você teve a oportunidade de desejar um feliz sábado para a pessoa que está ao seu lado. Se você, porventura, não o fez ainda, o faça em nome de Jesus. Deseje feliz sábado e que a alegria da presença do nosso Deus possa inundar o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amigos, nesta manhã, nós acreditamos que Deus ele tem um recado especial para cada um de nós. Eu vou pedir para transmitir, por gentileza, o arquivo que eu enviei. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quero que vocês sejam honestos para mim. Alguém aqui já teve, pelo menos uma vez, a oportunidade de visitar uma aldeia indígena? Deixa eu ver aqui as mãos. É isso, muito bom. As mãos aqui, deveria ter mais mãos, né, levantadas, mas ainda assim eu considero um número legal de pessoas que já visitaram. Se eu for um pouquinho mais a fundo, talvez eu encontre aqui no nosso auditório alguém que consiga olhar na sua ascendência e ver que teve um bisavô, uma bisavó que tenha sido indígena. Se eu tentar ir um pouco mais profundo na minha pergunta, talvez eu encontre alguns indígenas reconhecidos aqui no nosso meio, tá certo? Como é o meu caso, muitos aqui não sabem, alguns sim, outros não, mas eu sou indígena da etnia Tupinambá, do sul da Bahia, do povo Pataxó Rãrãrãe. E eu trouxe uma imagem interessante para vocês, eu gostaria que vocês pudessem olhar um pouquinho ela. Talvez você que não conheça ou não esteja familiarizado com nada em relação às culturas indígenas, esteja olhando e se perguntando nessa imagem, o que é que está acontecendo? E eu vou explicar para vocês. O que acontece nessa imagem é um ritual, você pode observar, é um ritual. Esse ritual, ele é chamado de toré. Um nome, uma palavra que é um tanto desconhecida na nossa língua portuguesa, então até a pronúncia dela acaba trazendo alguma estranheza aos ouvidos. Mas aí é um ritual de toré. O que acontece no toré? O toré, ele é um momento de espiritualidade onde os povos indígenas daqui do Nordeste, especialmente aqueles que são do tronco Macro-G, aqui no Nordeste nós temos aqueles que são Tupi e nós temos aqueles que são Macro-G. Os de tronco Macro-G, eles realizam esse ritual. É uma dança em círculos que serve para, entre outras coisas, a invocação da presença da divindade superior para a proteção diante das batalhas. No sul da Bahia, especificamente, que é a minha região, você vai ter 3 grandes etnias indígenas. O povo Pataxó Rãrãrãe, da região de Pau-Brasil. O povo Pataxó, da região ali de Porto Seguro, vou usar Porto Seguro como referência. E o povo Tupinambá, da região de Ilhéus e de Olivença. Todos eles realizam esse mesmo ritual. Agora, tem alguns elementos diferentes e tem uma nomenclatura diferente também. Pode passar a próxima imagem, por gentileza. Ah, eu estou com o passador aqui, né? Bem lembrado. Tá, acredito que vocês não tem que passar aí, que não está passando aqui. Não. Pronto. Se vocês olharem essa imagem aqui, vocês vão ver um momento de um ritual. Essa foto aí, ela registra o momento exato, mais ou menos aí pelos anos de 1990 e alguma coisa, onde esse ritual ele foi feito para a proteção desses indígenas que estavam indo para uma luta, que estavam indo para uma batalha. Interessante. Dentro da concepção dos povos indígenas do Nordeste, a realização desse ritual, ela antecede reuniões, antecede movimentos de luta, ela antecede tudo e qualquer ação que seja importante e necessário. A verdade é que essas
manifestações religiosas para buscar proteção, elas não são restritas a um povo. Se você for olhar o ritual do Toré, ele tem as especificidades dele, mas cada cultura vai ter um meio, um modo de tentar se proteger ou tentar trazer para si a presença de um ser superior, de uma proteção espiritual. Eu peço que vocês, gentilmente, abram as Bíblias de vocês no livro de Êxodo, no capítulo 33, no versículo 15. Assim como os povos tradicionais, os povos ditos primitivos, eles têm como um elemento importante a busca espiritual, a busca de uma presença espiritual para a proteção. Nós vamos encontrar no livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 15, um relato que traz para nós observações interessantes acerca da presença e da companhia da divindade. E nesse caso, não uma divindade comum e criada pelos homens, mas a verdadeira divindade, o nosso Deus. Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Com a Bíblia aberta, vamos fechar os nossos olhos para fazermos oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, pela Tua bondade que nos dá tantos privilégios, meu Deus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, nessa manhã, Tua igreja está aqui reunida. Nós queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, manso e suave, de acordo com as necessidades individuais da Tua igreja. Mas, por favor, meu Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 33, no versículo 15, diz o seguinte: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar. Como tem esse "se" na frente da afirmação de Moisés, significa que houve, pelo menos, uma outra afirmação, ou pelo menos algo foi sugerido anteriormente. Para entendermos o que foi sugerido anteriormente, nós vamos ter que voltar nos versos 1, 2 e 3 do mesmo capítulo. Faça essa viagem na sua Bíblia. Êxodo 33, versículo de 1 a 3. A palavra do Senhor diz: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Versículo 2: Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 3: Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Agora vocês entenderam o X da questão? Deus havia falado a Moisés que Moisés iria conseguir atingir os objetivos que ele estava tanto desejando naquele momento. Conseguir guiar aquele povo até a terra prometida. E nesse ponto, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai atingir o seu objetivo, você vai conseguir guiar o seu povo. Só que tem uma questão: eu não vou subir com vocês. E aí, o versículo 15 do capítulo 33, Moisés ele reage a essa afirmação de Deus. E é aí que está o verso principal que a gente trouxe nessa manhã. Moisés ele responde para Deus: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir. Senhor, se o Senhor não for, não adianta, eu não irei. A palavra base para o estudo dessa manhã é a palavra presença.
Se a tua presença não for, eu vou, mas a minha presença não vai te acompanhar. Essa palavra ela é traduzida do hebraico, a palavra panim. É uma palavra que ela é traduzida em alguns outros textos como rosto ou como face. E em todos os textos da Bíblia, ela expressa alguns significados, como por exemplo, comunhão, relacionamento, favor divino, proximidade. Alguns textos, algumas traduções vão trazer literalmente, no lugar da presença, o rosto ou a face de Deus. Mas tudo isso nos faz entender que quando o Senhor ele fala da presença, no entendimento hebraico, era um entendimento para além de uma presença superficial, mas era o próprio rosto, a própria face, a própria presença de fato de Deus. É por isso que quando a proposta de Deus chega para Moisés não faz sentido. Como que ele vai avançar? Como que ele vai conseguir? Como que ele vai conquistar sem a presença de Deus? Vale a pena revisarmos no versículo 1, 2 e 3 que Deus havia prometido a proteção, Deus havia prometido a vitória, Deus havia prometido a terra prometida, mas para Moisés isso não era suficiente. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, quando ela vai olhar e observar esse relato, ela traz a seguinte mensagem: a presença de Deus era para Moisés mais valiosa do que Canaã. Sabe, queridos, para talvez alguém aqui, se ouvisse de Deus a seguinte afirmação: você vai conseguir conquistar isso aí que você está planejando. Você vai conseguir chegar nesse lugar que você tanto almeja. Vai dar certo, eu estou garantindo. E quem está garantindo aí é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que quando fala, acontece. Para muitos isso aí seria suficiente. Mas nessa manhã, Deus quer nos ensinar a lição profunda que há na presença dEle. Para Moisés não era suficiente. Para Moisés ele só ia se a presença, se a face, se o próprio Deus fosse com ele. Agora, como que Moisés ele tem essa maturidade espiritual a ponto de reconhecer isso? Eu não quero, Senhor, aquilo que o Senhor vai me proporcionar. Eu não quero a bênção, eu não quero a realização, eu não quero a promessa, eu quero a presença. O que aconteceu com Moisés? Para isso, a gente vai precisar fazer uma viagem um pouco na história desse grande líder. A convicção de você almejar a presença de Deus, ela não surge da noite para o dia. Ela é um processo de construção. E assim foi com Moisés. Se revisarmos a história desse grande líder, e se você voltar alguns capítulos aí do livro de Êxodo e chegar até o livro de Êxodo no capítulo 2, você vai perceber algo interessante sobre esse momento inicial de Moisés. Moisés, ele foi criado no palácio. Era alguém que muitos chegam à conclusão que estava indicado para ser, quem sabe, o futuro rei do Egito, o futuro faraó. E chega um momento em que Moisés, ele começa a ter um pouco de noção de que ele iria conquistar, que ele iria ser o libertador de Israel. Além do livro Patriarcas e Profetas, que nos traz esse relato, o próprio livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 7, no seu versículo 15, acredito, essa referência. Ali já demonstra que Moisés ele tinha noção plena de que ele havia sido chamado por Deus para libertar. Ele tinha a noção, ele tinha o chamado, ele tinha o entendimento, mas ele não tinha ainda a presença. E quando ele pega essa promessa de que ele vai ser o líder, que ele vai libertar, Moisés ele age por conta própria. Ele age na força bruta e com os seus próprios impulsos, ele tenta iniciar a revolução. Ele tenta iniciar o movimento. Com a sua justiça própria, ele pega a sua força e ele mata um egípcio. Esperando ele que aquele marco fosse o início da grande libertação do povo de Deus. Mas deixa eu perguntar para a igreja, foi isso que aconteceu, sim ou não? Não, não foi isso que aconteceu.
A.W. Tozer, ele vai dizer o seguinte: quando a obra de Deus é feita sem o poder de Deus, ela se torna apenas o esforço humano. Sabe qual foi o resultado do esforço de Moisés? A sua fuga envergonhado do Egito. Não foi a libertação, foi a fuga. E amigos, Deus ele poderia muito bem, ao olhar Moisés com seus próprios impulsos, querendo realizar a coisa do jeito dele, e o abandonar, dizer: Moisés, você não serve mais. Mas amigos, não foi isso que aconteceu. Durante 40 anos no deserto de Midian, já em um outro contexto, não mais no palácio como um príncipe, mas agora como um pastor de ovelhas, Moisés ele tem a oportunidade de conhecer a presença de Deus, no silêncio, sem ninguém ver, sem ninguém perceber, somente com a presença de suas ovelhas. Moisés, ele vê aquela sarça que arde, mas não se consome. Moisés ouve de Deus a frase: tira as sandálias, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E no meio, meus amados, desse encontro maravilhoso, Moisés, ele ouve a primeira promessa de Deus: eu serei contigo. O que Moisés não havia aprendido no palácio, ele aprendeu no deserto. O que será? No palácio ele aprendeu as letras, aprendeu a ler a escrita da época, aprendeu sobre as ciências, aprendeu sobre os conhecimentos científicos daquele tempo, aprendeu os conhecimentos da literatura daquela época, o conhecimento religioso. Mas foi no deserto que Moisés, ao conhecer a presença de Deus, escolheu depender desta presença. Às vezes, amigos, nós precisamos também silenciar as vozes que estão ao nosso redor, para que naquele cantinho do silêncio e da quietude, a gente possa experimentar a presença de Deus. É por isso que Jesus fala: entre no quarto, feche a porta. E esses momentos têm sido cada vez mais roubados de nós. Porque quanto mais barulho, quanto mais correria, quanto mais agitação, menos tempo nós temos para usufruir da presença de Deus. E aí é que está o perigo, porque às vezes a nossa vida está tão organizadinha como estava a de Moisés antes de se encontrar com Deus. Tudo parece estar acontecendo bem. A ausência da presença não nos incomoda. Que tempo já faz? Lembra do hino? Que tempo já faz? Esse hino ele é um convite para a gente lembrar desses momentos, desses marcos antigos de nossa vida, onde tínhamos uma comunhão, quem sabe, mais profunda, onde tirávamos tempo de maior qualidade para estarmos na presença de Deus. Para Moisés, irmãos, ele que teve a sua vida e a sua liderança como que uma coisa só, misturada, a gente sempre traz a referência de Moisés como um grande líder, porque essa era a sua vida, não era apenas um chamado, mas era o propósito da vida dele. A vida de Moisés, a sua liderança só fez sentido de fato quando ele se encontrou com a presença de Deus e quando ele aprendeu a depender dessa presença. O Moisés no palácio era um príncipe, o Moisés no deserto era um pastor, dependendo da presença desse Deus. Ao encontrar-se nessa presença, esse Moisés volta para o Egito. Dessa vez ele não volta como príncipe, ele não chega no Egito com exércitos, nem com alguma autoridade pública, nem com algum título, poder militar. Mas o resultado foi: o maior império da terra naquela época foi derrubado por um pastor de ovelhas que dependia de Deus. Por um pastor de ovelhas que carregava a presença de Deus. O teólogo Charles Spurgeon, ele vai trazer uma frase, eu acho interessante, por isso que eu acrescentei ela: sem a presença de Deus, a terra prometida ela se torna um deserto.
E o contrário acontece também. Se o Senhor está neste lugar, não importa qual é a fase que você está vivendo, esse lugar vai carregar a alegria da terra prometida. Porque se o Senhor está ali, a sua presença é suficiente. E talvez, amados irmãos, nesta manhã, o convite de Deus, nesta manhã para nós é: não sei o que é que você tem, mas você precisa entender que a presença de Deus é o suficiente para você. Não adianta correr atrás de tanta coisa, não adianta bater em tantas portas, não adianta tentar cumprir rigidamente essa playlist que você tem para o ano de 2026, se em primeiro lugar não estiver a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nessa manhã o Senhor nos chama a voltarmos para a sua presença, a dedicarmos tempo de qualidade para estarmos nessa nossa tenda de encontro, seja o teu quarto, seja a tua sala, seja o bosque de oração, mas Deus nos chama para termos mais momentos com a sua presença, porque esse vai ser o diferencial que você tanto está almejando. É a presença que faz a diferença. É a presença de Deus quem faz a diferença para cada um de nós. Na obra do homem, você pode ter uma condição confortabilíssima de palácio. E você pode tentar, com as suas próprias forças, atingir os seus objetivos. Mas assim como foi com Moisés, pode ser com você também. O resultado vai ser fuga, medo e isolamento. Mas se você ousar o silêncio da presença e da comunhão, grandes coisas podem acontecer com você. No caso de Moisés, ele não conseguiria jamais libertar o povo do Egito, mas Moisés ele tinha dependência, e foi essa dependência que gerou a ele e ao seu povo a vitória necessária. 10 pragas para fragilizar os deuses, as divindades do Egito. Um mar aberto, onde não havia saída, para proporcionar a saída e a libertação do povo de Deus. Você entende porque a presença de Deus era tão importante para Moisés? E a história de Moisés, a história da presença, do paninho, da face de Deus, nos ensina que as intenções, elas não bastam. Por melhor que sejam as suas boas intenções e seu senso de justiça, seu planejamento pessoal, a sua mentoria que você está fazendo com os melhores coaches do Brasil, isso não é o suficiente, isso não basta. O propósito de Deus é nos levar a um lugar de encontro, a um lugar da presença, porque é nesse lugar que Deus mostra quem realmente nós somos. Frágeis, mas completamente amigos. Completamente necessitados da presença de Deus. E quando você usufruir dessa presença, quando você entender quão valiosa essa presença é, mais valiosa do que ouro, você vai poder repetir como Moisés: Senhor, eu posso até conquistar aquilo que o Senhor está me prometendo, mas eu só quero realizar isso se o Senhor estiver comigo. Porque mais valioso para mim é a tua presença. A tua presença é mais valiosa do que a conquista da promessa. A tua presença é mais valiosa do que a linha de chegada. A tua presença é mais valiosa do que um diploma. A tua presença é mais valiosa do que qualquer coisa. E que seja essa a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu tenho o meu planejamento para esse ano. No meu caso, quartanista de teologia, é a minha formatura. Mas Deus está me chamando nessa manhã a ter a ousadia de falar: Senhor, só me deixa chegar lá se o Senhor estiver comigo. Nessa manhã tem mais alguém que tem coragem de fazer o pedido de Moisés? Senhor, a tua presença é tão valiosa que para mim nesse momento, mesmo no deserto, mesmo no anonimato, mesmo sem ninguém ver, antes de conquistar, antes de segurar nas mãos as bênçãos, Pai, eu prefiro usufruir da tua presença. E eu só vou chegar lá, Senhor, só quero chegar lá se o Senhor for comigo. Sabe, amigos,
O povo indígena, Pataxó-Rãrãe, eles não saem para lutas e os afazeres sem o toré para invocar a presença dos seres e espíritos que lhes protegem. Moisés, muito anterior, nos faz um lembrete que ecoa um pouco desses saberes dos povos tradicionais. A presença do Deus Todo-Poderoso é aquilo que mais importa para nós. Sem Deus, sem a sua presença, nenhum passo para frente. Eu só vou se o Senhor for comigo. Se a presença de Deus é aquilo de mais valioso que nós temos, logo, o melhor lugar do mundo é quando nós estamos nessa presença. É quando nós direcionamos a nossa vida de acordo com essa presença. E eu tenho um apelo especial a fazer a você nesta manhã, em nome de Jesus. Você que está com o teu planejamento perfeitinho para esse ano 2026, tem listado todos os seus sonhos, planos, projetos, as suas conquistas, as suas vitórias. Eu quero convidar você a ousadamente vir aqui à frente, pegar essa playlist linda que você tem e depositá-la aos pés do Salvador, dizendo: Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Tem alguém nesta manhã? Enquanto você escutar essa música, uma música congregacional conhecida, o melhor lugar do mundo, eu quero que você faça esse ato de entrega ao Senhor. Vem aqui na frente, apresente a Ele o teu planejamento e tenha a coragem de dizer: Senhor, eu só quero conquistar, eu só quero conseguir se o Senhor for comigo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. Vamos louvar juntos. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Tira a paz de Deus, seu poder e amor
do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O lugar do mundo é aos pés do Salvador. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste. O Senhor disse a Moisés: Moisés, eu vou com você. Que o Senhor atenda a nossa oração nessa manhã em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor, Tu és tudo para nós, meu Deus. Aqui nós estamos, meu Pai, nesse ambiente que ele é muito simbólico em relação a sonhos, a projetos. Aqui, de fato, se realizam sonhos. É o meio da estrada, da trajetória da maioria das pessoas. E é nesse lugar, Pai, simbólico, que nós queremos dizer nesta manhã: Pai, só nos ajuda, Pai, só permite que a gente avance se a Tua presença for conosco. Só nos permite conquistar se o Senhor estiver conosco. Só nos permite, meu Senhor, cruzar a linha de chegada ou cruzar os corredores dessa igreja no final do ano, se a Tua presença estiver conosco, meu Deus. Aqui na frente, meu Pai, da Tua igreja estão mulheres, homens, jovens, crianças. Estão apresentando, meu Pai, ao Senhor os projetos, os planos, aquilo que definiram, determinaram, mas estão aqui, Senhor, porque acreditam que a partir de agora algo diferente vai acontecer, porque os nossos planos, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos e nós declaramos, meu Pai, a gente só quer conquistar, só quer seguir, só quer avançar, se a Tua presença estiver conosco. Ah, Senhor nosso Deus, nos ajuda a experimentar a Tua presença por mais tempo. Ajuda-nos a experimentar a Tua presença com tempo de qualidade, Senhor. Por favor, meu Deus, traz-nos junto a Ti. O Senhor é o único, Pai, o único que procura vir estar perto dos seus filhos, diferente dos deuses e divindades falsas criados pelos seres humanos, que precisam ser convencidos de guardar, proteger e abençoar. O Senhor toma a iniciativa de vir e estar. Por isso nós pedimos, meu Pai, permaneça conosco e não nos deixe sair daqui se a Sua presença não for conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado. Pastor Adson, que Deus continue te conduzindo, te abençoando. Obrigado. Eu agradeço as pessoas que estão na transmissão, que estão nos assistindo, e que Deus continue abençoando vocês.